E o outro tópico que eu vou estar falando hoje é sobre glutonaria. A glutonaria é o pecado da gula. Trata-se de alguém que come excessivamente a ponto de passar mal, podendo até colocar tudo para fora, de tanto exagero. A pessoa não come apenas para se alimentar, a pessoa não come apenas porque está com vontade, mas ela come em excesso, a ponto de se entupir de um jeito terrível. Em alguns casos, a gula é de fato um distúrbio, sendo necessário até mesmo uma intervenção médica. O nome da pessoa que pratica glutonaria chama-se glutão. Quando se fala de glutonaria, nós precisamos tomar um pouco de cuidado assim. Não é somente o fato da pessoa comer muito, aquele prato enorme e falar, glutão. Não é dessa forma. Glutão é quando é algo exagerado. Por exemplo, se a pessoa come uma pratada de comida, porém se satisfaz e pronto, só na próxima refeição, então não é considerado uma glutonaria, que ele é glutão, não. Quando se fala de glutonaria, de glutão, é algo um pouquinho mais complexo, é algo um pouquinho mais forte, mais intenso. Não é apenas a pessoa que come em porções grandes, mas é aquela pessoa que só pensa nisso, só pensa em comida. Não é apenas a pessoa gostar de uma comida e repetir até ela ficar satisfeita. É muito comum você, na sua casa, diante de uma refeição, você gosta daquela comida, pode ser massa. A pessoa gosta muito de massa, então ali tem uma lasanha, tem um nhoque, um capelete, tem várias massas. É natural que a pessoa coma, goste, até repita. Não há problema nisso, a questão não é essa. Não é apenas gostar de uma comida e repetir. No caso da glutonaria, a gula é algo compulsivo, perturbador, da pessoa somente pensar em comida o dia todo. De tudo que ela tem para pensar, ela só pensa em comida. Até trabalha, tudo, faz as coisas dela, porém com a mentalidade. Ai, o que eu vou comer? O que eu vou lambiscar? Eu quero lambiscar alguma coisa. Acabou de almoçar, quer comer um docinho, uma sobremesa? Sim, normal. Mas a pessoa fica o dia inteiro. É uma coisa atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu preciso comer, preciso comer, preciso comer. É o dia inteiro mastigando, é o dia inteiro pensando na comida. Isso que é o glutão, isso que se refere-se à glutonaria. É a pessoa pensar em comida o dia todo, mesmo já estando satisfeito com o alimento. Ou seja, a pessoa vive para comer. Quando eu era criança, minha mãe falava assim para mim: você come para viver ou você vive para comer? Existe a diferença. O organismo necessita sim dos nutrientes, precisa estar sempre se alimentando, isso é normal. Mas quando a pessoa vive para comer, é quando é tão intenso essa questão da comida que a pessoa só pensa nisso. E isso chega a ser até uma questão de ordem emocional. Toda pessoa que pratica glutonaria, ou seja, todo glutão, pode ter certeza que ele tem algum problema de ordem emocional. Porque se ele não consegue nem controlar, ter o equilíbrio ali em se alimentar de tantas em tantas horas, em quantidades que ele fique satisfeito, se ele não tem esse equilíbrio no físico, nas coisas que ele está vendo, imagine na questão emocional, que o atinge e ele muitas vezes não percebe. Certamente o glutão, ele tem algum desequilíbrio de ordem emocional. A pessoa acaba encontrando na comida o suprimento dos seus problemas emocionais, das suas frustrações. Tem pessoas que quando se frustram com alguma situação, elas descontam na comida. Quando elas estão insatisfeitas com algumas coisas na vida, ela come em excesso. Termina um relacionamento. A pessoa, para se suprir daquela tristeza, daquela falta, daquela carência, ela se volta para a comida para ter o prazer. Porque a alimentação, para a pessoa que tem as suas emoções equilibradas, é algo que traz prazer. Creio que todos gostam de sentar à mesa para comer uma refeição que gostam, acompanhamento, uma massa, uma proteína da qual gosta. Isso traz prazer. Normal sentir um prazer, uma alegria de se alimentar daquilo que gosta. Isso é normal. Mas quando a pessoa tem um desequilíbrio emocional, ela precisa sentir esse prazer o tempo todo para satisfazer, para suprir a carência de outras questões que elas não está conseguindo suprir. E no caso aqui do glutão, muitas vezes é isso. Se o glutão fica ansioso com alguma coisa, na comida que ele vai descontar. Se fica feliz, vai para a comida. Se fica triste, vai para a comida. Ou seja,
Tudo se resume em passar o tempo todo pensando em comida e o tempo todo querendo comer. A glutonaria é uma das obras da carne citada em Gálatas 5:21. Aqui em Gálatas nós estamos vendo uma sequência de obras da carne, como inveja, bebedices, e entre elas encontra-se também a glutonaria. 5:21 diz assim: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A glutonaria faz parte de uma obra da carne e é algo que não agrada a Deus. Aí alguém pode me perguntar assim, mas o que tem a ver a glutonaria com o coração amargurado? Trazendo esse conceito da glutonaria no sentido figurado em relação à amargura do coração, a glutonaria refere-se àquele coração que se alimenta com tudo que o mundo oferece, sem critérios. O que vem, ele absorve. O que surge de modismo, ele absorve. Independentemente se vai contra ou não os princípios bíblicos, os ensinamentos cristãos, não importa. Mas é um coração que vai se alimentando, sem reflexão, sem ter critérios, sem escolhas. O que o mundo oferece, vai colocando para dentro, vai colocando para dentro. Ou seja, não existe um filtro daquilo que vai absorver. Tudo que aparece vai absorvendo. É um coração que engole tudo que vê pela frente. O glutão não come, vai comendo tudo que tiver para comer ele quer comer. Essa amargura no coração, essa glutonaria, é bem dessa forma. Engole tudo aquilo que o mundo oferece. No sentido espiritual, aquele coração que serve a Deus, mas também segue outras crenças, amuletos da sorte e etc. Ela se diz cristã. Não, eu sou cristã, eu creio em Deus, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, sim. Mas se vê uma obra de macumbaria, de repente, na esquina, já fica apavorado com medo de pegar a macumbaria daquela obra, daquele trabalho ali e atrapalhar a vida dela. A pessoa vai na igreja, lê a Bíblia, crê em Deus, tem Deus no coração, mas vive deixando a Bíblia aberta no Salmo 91 para dar sorte, para espantar coisas ruins. A pessoa tem medo de olho gordo. Tem aquela piada que fala, né, que para olho gordo o bom é colírio diet, né? Tem essa piadinha antiga, quando era criança ainda que eu ouvi essa piada. É uma pessoa que se diz cristã, é cristã, porém se apega a tudo como é superstição. Eu não vou passar por debaixo da escada. No fim do ano eu vou usar uma roupa de determinada cor para dar sorte. Vou comer determinada coisa para dar sorte. Eu não vou comer tal coisa porque senão vai me dar azar. É uma pessoa assim que ela serve a Deus, porém também segue outras crenças, outras superstições. Amuletos da sorte. Vou ter um pezinho de coelho lá em casa para me dar sorte. Vou ter o trevo para tá dando sorte, o trevo da sorte, para ter uma vida melhor. No final do ano eu vou dar tantos pulinhos não sei aonde, porque dali eu vou ter uma prosperidade. Vai seguindo todas essas questões. Isso também se trata de uma glutonaria no sentido espiritual. É a pessoa que vai se alimentando de tudo que aparece, sem avaliar a Bíblia, sem conferir na Bíblia se aquilo é certo ou não. Simplesmente vai trazendo para dentro, sem critérios. E nós podemos ver aqui um exemplo, no sentido físico, do animal que faz isso. Temos aqui o porco. Os porcos são omnívoros, tanto comem carne como comem também vegetais. Eles alimentam-se praticamente de tudo que encontram. O que o porco vê na frente ele come. Inseto, minhoca, animais mortos, casca de árvores, inclusive excrementos. Se deixar, passa o dia inteiro comendo sem parar. Se tiver o que comer perto dele, é o dia inteiro. É comendo inseto, é comendo minhoca, comendo isso, aquilo, a ponto de comer até o que não é pra estar comendo. Esse é o porco. O que vem pela frente? Vai comendo, vai comendo, vai comendo. Fazendo uma ligação, um paralelo com aquilo que eu acabei de falar sobre cristão que tem um coração voltado à glutonaria, nesse sentido figurado, representa o porco. Vai se alimentando de tudo que vem pela frente. Tudo vai colocando pra dentro, sem avaliar o que está comendo, o que está aderindo. E nós temos também um exemplo nesse assunto de glutonaria do próprio glutão. Existe um animal chamado glutão. O glutão, ele é um animal solitário, parece dócil. Se você olhar assim, dá até vontade de levar para casa. Parece um cachorrinho dócil, um urso mais magrinho, um animal dócil, mas ele é feroz, bem feroz. E ele está sempre se movendo, de dia e de noite, em busca de comida. No inverno ele se alimenta de animais mortos ou doentes. E no verão ele se alimenta de aves e ovos.
E ele também rouba a presa de outros animais. Nós podemos ver esses dois exemplos, esses dois animais que representam a glutonaria. O porco e o glutão. Um que é o dia todo comendo sem parar, comendo sem parar, comendo sem parar. E o outro, que é o glutão, é o dia todo também se movimentando atrás de comida, se movimentando atrás de comida. Ambos vão se alimentando de uma forma sem critérios. A glutonaria, ela é uma amargura do coração. Não há necessidade nem de se falar do sentido figurado, para percebermos que a glutonaria é algo perturbador, é algo que não é normal, é algo que não é bênção. A pessoa que pratica glutonaria, certamente ela tem alguma desordem emocional, algum desequilíbrio, algum problema nesse sentido. Eu li um depoimento de uma moça, tempos atrás. O pai dela tinha um relacionamento extraconjugal. Então, durante a semana ele trabalhava, ficava com a família, com a esposa, com os filhos. Porém, no final de semana ele saía, sumia com a amante. Ele gostava muito da filha, dos filhos assim, né? Mas falando especificamente dessa menina. Para compensar o fato dele não passar o fim de semana com ela, ficar ausente no fim de semana porque ele estaria com a outra pessoa, com a amante, ele comprava um monte de chocolate para ela. Ela gostava muito de chocolate. O que foi acontecendo? Ela foi crescendo dessa forma. Toda vez que ela tinha uma frustração, uma tristeza, uma ausência, uma carência, ela ia lá e comprava chocolate, mas não um pedacinho, uma barra de chocolate, tinha que passar o dia todo comendo chocolate para suprir aquela carência. Só que isso foi implantado na infância dela pelo pai, porque o pai, para compensar uma ausência dele na vida da criança, ele supria de outra forma. É igual a pessoa que muitas vezes os pais trabalham fora e não tem tempo de ficar com os filhos pela correria dos horários de trabalho. E esse pai ou essa mãe fica com dó, puxa, fica o dia todo fora e não desfruta. Geralmente chega com um pacotinho de presente, uma comidinha, um docinho que a criança gosta. Só que vai ensinando essa criança o quê? Primeiro, a ser uma pessoa consumista, o tempo todo ali, só comprando, ganhando. Acaba sendo até uma pessoa um pouco materialista, um pouco que supre as suas necessidades, suas carências nas questões materiais, e sabemos que biblicamente nós precisamos buscar primeiro as questões espirituais, o reino de Deus, e as demais coisas vão nos acrescentando. Não quero dizer com isso que a pessoa não possa buscar uma prosperidade, não possa querer avançar na vida. Sim, o progresso, o avanço é uma bênção na vida da pessoa, mas o que nós não podemos é querer resolver as nossas questões, as nossas carências espirituais dessa forma. Muitas vezes os pais agem assim, aí essa criança vai crescendo com esse hábito. Quando alguma coisa não foi bem na vida, vai pro shopping gastar. Alguma coisa não ficou legal, não gostei de alguma coisa, eu vou a um restaurante, mergulhar na comida, vou mergulhar no doce. Muitas vezes isso vai sendo implantado na infância e a criança vai crescendo, e quando vira um adulto, acaba tendo essas práticas. Toda pessoa que tem a prática da glutonaria, é certeza que ela tem algum desequilíbrio emocional. Precisa ser investigado com profissionais específicos que possam auxiliar essa pessoa a se compreender melhor, a entender o porquê entrou essa situação, essa questão na vida dela, o que aconteceu para ela ter essa prática. Normal não é. É importante nós estarmos refletindo sobre isso. Se existe algum distúrbio nesse sentido, você procure uma ajuda médica, um profissional, uma igreja. Cuidar sim da questão espiritual, com uma cura interior, cura emocional, e também com um profissional para que possa estar investigando o motivo de ter essa característica, se for no sentido físico. Agora, se for numa questão espiritual, conforme que eu citei, o glutão, a pessoa que tem a glutonaria na sua vida, no sentido figurado, é aquela pessoa que vai se alimentando de tudo que está no mundo. Tudo que o mundo oferece, joga para dentro. A palavra de Deus fala que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando nós temos uma vida com Deus, nós estamos numa caminhada com Deus, é importante que nós venhamos avaliar tudo que chega até nós. Um conceito, uma ideia, uma situação, um modismo. É importante que nós venhamos sempre avaliar se aquela situação que surgiu condiz com os princípios bíblicos, com os valores, os princípios de Deus, condiz com o que a Bíblia ensina. O que é importante nesse sentido? É nós cristãos irmos nos esvaziando de todas as influências malignas, de todas as influências mundanas, de todas as influências que não condizem com a palavra de Deus. Esse é o grande desafio. É muito fácil nós sermos cristãos dentro da igreja, enquanto estamos juntamente com outros cristãos. Isso é fácil. O que a palavra fala? Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz para iluminar, o sal para temperar, para despertar uma sede na pessoa de Deus. Dentro disso, como nós somos fora do saleiro, enquanto estamos ali no saleiro com outras pessoas que também fazem parte disso, é um procedimento. E quando
quando estamos fora? Como que é o sal fora do saleiro? Como que é a luz fora das outras pessoas que são luz também? Essa luz permanece como luz para iluminar, para trazer um exemplo de algo diferente, algo de Deus, algo que condiz com a palavra de Deus, ou quando essa luz sai do meio das outras que são luz também, essa luz vai se apagando, se apagando, se apagando e vai pegando as trevas do ambiente que está. Como que é? Ou será que é aquele cristão camaleão que vai mudando de cor de acordo com a situação? Eu estou na igreja, então eu sou fervoroso cristão, estou aqui firme e forte, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas e quando eu saio desse meio? Qual que é o meu procedimento? Quando eu não estou perto dos outros cristãos, dos irmãos da igreja, como que é o meu procedimento no meio dos meus parentes, dos meus familiares, amigos, na escola, num lugar, numa situação que nenhum cristão está vendo? Qual que é o meu procedimento? Qual que é o seu procedimento? É importante que nós venhamos refletir. Hoje o assunto foi sobre glutonaria. A questão física é a pessoa que come excessivamente, além do que se satisfaz. Vai além, só pensa em comida e vai jogando tudo para dentro. Os dois exemplos citados foram o porco e o glutão. O dia inteiro se movimentando atrás de comida e vai jogando para dentro tudo que vê pela frente. E no sentido espiritual, como que tem sido isso na nossa vida? Essa glutonaria espiritual, no sentido da amargura do coração. Será que estamos trazendo tudo para dentro? Tudo, sem critério. Participando e muitas vezes praticando aquilo que é ensinado. Vou assistindo tudo que aparece na televisão, absorvendo todo o modismo que vai surgindo. Como está o coração diante de Deus? Como que está a minha vida nesse assunto, nesse sentido? Será que eu tenho sido uma pessoa que tem a glutonaria na minha vida? Importante refletir sobre isso, ok? Eu encerro esse vídeo, eu encerro esse tópico hoje e desejo que Deus te abençoe. Não deixe de curtir, compartilhar, ative o sininho, leia a descrição abaixo, informações importantes, e desejo que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.